Muito bem, amados, o tema da mensagem hoje, para quem gosta de acompanhar, é os 7 desejos de Jesus para a nossa vida. Por favor, pergunte a quem está ao seu lado: você sabe quais são os 7 desejos de Jesus para a nossa vida? Hein? Sabe? De antemão quero te adiantar, não só são esses que vamos listar nessa noite, mas nesse texto que nós separamos de João, Evangelho de João, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, nesse texto, ele nos apresenta pelo menos 7 desejos do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém? Por favor, você que tem a Bíblia, quiser acompanhar, então abra sua Bíblia em João, Evangelho, é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 17, vamos ler a partir do verso 13. Se você não trouxe a Bíblia por algum motivo, você pode acompanhar aí na projeção, o pessoal vai colocar também para você ir acompanhando. Aí atrás dá para ver, dá para ver, ler direitinho, ok, amém. Evangelho de João, capítulo 17, verso 13, diz assim: Deus falando em oração, aliás, o Senhor Jesus falando em oração com o Pai, amém? Esse texto de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus. É um texto que fala, onde o Senhor Jesus está orando em favor dos seus discípulos. Diz o texto da palavra do nosso Deus: Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para quê? Para quê, irmãos? Tenho a minha alegria completa em si mesmos. Então, o primeiro desejo que esse texto nos apresenta de Jesus para com seus discípulos é que eles tenham alegria completa. Irmãos, e quando nós falamos sobre isso, ter alegria completa, logo vem à mente uma pergunta simples: quem é feliz totalmente? Quem é completamente feliz? Então, eu não penso que se trate de uma pessoa que não tenha tristeza. Não penso que se trate de alguém que em nenhum momento da vida tenha passado algum perrengue, porque ao meu ver, isso é impossível. Mas quando ele fala de alegria completa, nós percebemos que o próprio ministério do Senhor Jesus, o próprio ministério já demonstra isso. Qual era a maior alegria de Jesus? Vocês estão comigo aqui hoje? Aleluia! Qual era a maior alegria de Jesus então? Fazer a vontade de Deus. A maior alegria dele, o maior prazer. Ele chega a dizer certa vez: eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Então eu poderia dizer, irmãos, que o reconhecimento do próprio chamado, do próprio desígnio, quando a pessoa reconhece o que é, quem é, nasceu para quê? Ela é uma pessoa que vive em paz consigo mesma. E de certa maneira, essa alegria de Deus, que não depende de momentos, que não depende de circunstâncias, finda chegando até essa pessoa. Dê uma olhadinha para a pessoa que está ao seu lado, de um lado depois do outro. Não é para perguntar nada, só para olhar. Só de vista. O que você diria? Que essa pessoa é uma pessoa que aparenta ser triste? Tem uns que aparentam. Tem uns que tem uma cara que parece que estão com fome. Talvez estejam até. Pastor, ouvi falar que tem jantar, eu já vim preparado já, né? Tudo bem. Algumas pessoas você olha e elas sorriem. São pessoas sorridentes, são pessoas simpáticas, são pessoas carismáticas, mas muitas delas escondem uma tristeza profunda e usam um sorriso como um subterfúgio, como uma espécie de máscara, ou pelo menos, sabe, uma persona que ela cria para mostrar para os outros que ela não é aquilo que nem ela quer ser, triste. Mas quando a Bíblia fala de alguém que é completo em alegria, significa alguém que sabe para que nasceu e que as circunstâncias da vida não determinam as suas ações. Você está me entendendo? Sim ou não? Está compreendendo, irmãos? Agora para perguntar:
Você faz o que gosta? Em relação à profissão, em relação a trabalho, você faz o que gosta? Quem pode levantar a mão e dizer: pastor, eu faço o que eu gosto, sabe? Amo fazer o que eu faço. É o que eu nasci para fazer, me realizo nisso. Alguém? Quem faz o que ama, embora com problemas, embora passe por, sabe, intempéries nessa vida, a pessoa que faz o que ama, ela de fato é uma pessoa que tem uma alegria próximo disso que Jesus está dizendo. Mas o que ele fala vai além, porque ele não fala só de trabalho, não fala só de fazer, mas fala de ser. A pessoa de Deus, ela é feliz. Se a pessoa de Deus é infeliz, ela não entendeu ainda o que significa viver em aliança com Deus. Porque quem vive em aliança com Deus fica triste. Não se engane, fica triste, mas não vive triste. Entende a diferença? Ela passa por momentos de tribulação, circunstâncias ruins, mas ela não vive angustiada, ela não vive infeliz. Diga graças a Deus. Por favor, irmãos, passe aí para o verso 14. Diz a palavra de Deus, Jesus falando: deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Tem crente aqui? Alto assim para me ver você? Por que o mundo nos odeia tanto? Qual a razão, qual o motivo? Por que as pessoas sempre encontram uma forma de denegrir a nossa fé, a nossa confiança em Deus, os nossos valores, as nossas crenças, os nossos costumes? Jesus revela isso aqui. Ele disse: eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Note que o mundo não odiou sempre. Houve um período em que o mundo passou a odiar. E foi quando? Quando ele deu a palavra. Em outra expressão, em outras palavras, quando ele nos deu os seus princípios e valores. A partir do momento que você declara seguir o que a Bíblia diz ser verdade, o mundo passa a te odiar. Quando eu digo mundo, eu falo sistema maligno. Eu não estou falando do planeta Terra, mas o sistema maligno que Satanás domina. E ele diz aqui: porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Vamos dar um salto para o verso 20. Jesus disse: e não rogo, não peço, não suplico, não oro somente por estes que estavam ali com ele. Jesus disse: mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Entenda isso. Jesus orou já por nós, intercedendo já por nós, mesmo antes de nós crermos, mesmo antes de conhecermos. Ele já faz uma oração pedindo ao Senhor para abençoar os seus discípulos. Amém? Verso 23. Jesus, ele diz, é um pedido. Ele fala: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele está dizendo: eu quero que, da mesma forma que o Senhor está ligado comigo, eu contigo, eu também quero que eles estejam ligados. Ele disse: perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Então nós temos 3 desejos. Primeiro, ele fala: perfeitos em unidade. Segundo, que o nosso testemunho de vida, né, faça com que as pessoas conheçam a Cristo. E terceiro, que da mesma forma que o Senhor Deus ama Jesus, que esse amor seja também nosso. Está me entendendo? Então, o segundo desejo: unidade perfeita. Unidade. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Dá a impressão que estão tão dispersos. É impressão minha? Quem está atento? Amém. Unidade perfeita.
Eu pensei muito sobre isso à tarde. Eu acho que foi o período desde ontem que eu mais meditei. Foi exatamente nesse segundo desejo, porque eu achei uma complexidade aqui. Primeiro, onde nós esbarramos é perfeição. Nós somos imperfeitos. Por natureza, somos imperfeitos. A melhor pessoa que você achar aí, olha para eles. Olha aí, Rodó. A melhor delas, a melhor que você encontrar, ela vai ser imperfeita. Nenhum de nós é perfeito. Em alguma coisa erramos, em alguma coisa falhamos. Mas então eu estava lembrando, quando eu estava na faculdade, tem uma teoria da psicologia que diz que, anote isso, o todo é maior do que a soma das partes. Você pode repetir? O todo é maior do que a soma das partes. É uma teoria muito sólida dentro da psicologia. E eu demorei a entender isso porque, para mim, a lógica é muito simples. O todo é igual à soma das partes. Porque é assim que a matemática diz. Se você soma as partes, o todo é o produto, é o resultado daquela soma. Mas então a psicologia vai e apresenta um outro contexto. Porque nós estamos falando de pessoas. E nós nunca vamos conseguir colocar pessoas, pensamentos, raciocínio, cognição, psique. Nós nunca vamos conseguir colocar isso em estanque. É uma outra forma de dizer: ninguém jamais conhecerá você totalmente. Há sempre uma parte sua que alguém não conhece. Alguém aqui está perto de pai ou mãe? Você consegue vê-los? Se conseguir, dá uma olhadinha para eles aí. Pai e mãe. Mães e pais, olha para eles aí. Vocês acham que você sabe tudo sobre eles? Tu acha que sabe tudo da vida deles? Sério isso? Que você conhece essa pessoa no seu âmago? Você não sabe é nada, inocente. Tem coisas na vida dessa pessoa que você não faz ideia. Você está me entendendo? E assim é com todo mundo.